Boa noite aos irmãos que estão aqui na igreja, boa noite a você que está aí em casa, ou no trabalho, no transporte. A graça e a paz de Jesus a todos nós. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no texto do Evangelho de João, capítulo 21, lerei a partir do versículo 1. E você que está aí na sua casa agora, eu quero fazer um convite a você que está nos assistindo por essa live. Dispara essa live, esse link para alguém, manda aí nos seus grupos de WhatsApp, manda aí no seu Facebook, Twitter, para os seus amigos, seus familiares, manda para aquele grupo de amigos, de família. Quem sabe Deus pode falar com alguém e você vai estar sendo um instrumento de Deus para compartilhar a palavra. Então, compartilhe com alguém esse link agora. Vamos meditar naquilo que o Senhor tem para nós. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21. Leio a partir do versículo 1. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, ou Gêmeo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Então nós tínhamos 7 discípulos reunidos. Dos 12, 7 estavam juntos ali no mar de Tiberíades. Disse-lhes então Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhes também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Então eles tentaram pescar a noite toda, tentaram apanhar na escuridão, que o peixe ele sobe para mais próximo da superfície na noite, e durante o dia, por causa do calor, da luz, ele desce. Então eles foram à noite pescar, foram em trevas. Sendo já manhã, Jesus estava na praia, mas os seus discípulos não reconheceram que era ele. Disse-lhe, pois, Jesus lá da praia: filhos, tendes alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Disse-lhes então Jesus: lançai a rede para a banda da direita do barco, e achareis. E lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então Jesus falou: vocês estão pescando errado, joga do outro lado. E já era de dia, o sol já estava nascendo. A gente pode imaginar aí por volta de 5, 6, 7 horas da manhã. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Então João se descreve como discípulo amado. Ele vira para Pedro e disse: é Jesus que está ali na praia. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu de uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Então o Pedro coloca uma capa na parte de baixo do seu corpo e se coloca a nadar para encontrar Jesus. E os outros discípulos foram com o barco, porque estavam distantes, senão quase uns 200 côvagos, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e um pão. Então, quando eles chegam, Jesus pergunta se eles tinham mantimento. Quando eles chegam, Jesus já preparou a mesa para eles. Tem um peixinho na brasa e um pão separado, um churrasquinho pronto. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes agora que vocês apanharam. Simão Pedro subiu correndo no barco, puxou a rede para a terra, e lá tinha 153 grandes peixes, sendo tantos que a rede até se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, senta aí na areia, vamos comer. E nenhum dos discípulos ousava perguntar quem ele era, quem é você, sabendo que já era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão, e do mesmo modo também deu o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de já ter ressuscitado. Vamos orar? Pai, nós somos gratos à Tua palavra e somos rendidos a ela. Tu és soberano sobre nós e a Tua palavra é fiel. Por isso, fala conosco mais uma vez através da Sua palavra. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ser transformados. Oramos no nome de Jesus. Amém. Existe um conto de Tolkien que se chama Senhor dos Anéis.
Não sei se você já teve a oportunidade de ler esse livro, essa obra fantástica chamado Senhor dos Anéis, que é uma trilogia, são 3 livros, ou se você já teve a oportunidade de ver o filme, mas eu deixo aqui a recomendação, é um excelente filme e tem trechos de evangelho ali dentro. Uma das partes muito interessantes é que o Gandalf, o Cinzento, uma pessoa que tinha poderes fantásticos, ele vai até um condado, uma vila pequena onde os hobbits moravam, e ali ele encontra uma personagem chamada Frodo Bolseiro. Frodo é um jovem, novo, mas já era dono de terras, e tinha Sam, de Samuel, que era seu amigo e seu empregado. E esses 2 personagens, eles são colocados junto com Gandalf a uma história, uma trilha que dura os 3 livros. E no final do livro, essas 2 personagens retornam para sua terra. E ao retornar para sua terra, eles observam que as coisas haviam mudado. Não somente o condado tinha mudado, a vizinhança tinha mudado, mas a pessoa deles tinha mudado. Porque depois que eles saem a convite de Gandalf, ou eles se colocam a convite, e seguem toda uma jornada para salvar o mundo e salvar a humanidade, depois que eles retornam, eles já não são mais a mesma pessoa. E é muito interessante que nós hoje estamos olhando para um Pedro aqui, que passou por uma situação muito semelhante. Se você ler na sua casa Mateus, capítulo 4, versículo 18, você vai ver Jesus no mar da Galileia, convidando cada discípulo para o seguir. Jesus está no mar, iniciando o seu ministério, e ele fala para Pedro e para o seu irmão: siga-me. E aí nós vemos, depois de 3 anos e meio, depois de Jesus haver sido preso, morto e ressuscitado, nós encontramos novamente a mesma cena. Pedro no mar da Galileia, e Jesus o encontra mais uma vez. Mas Pedro já não é mais aquela pessoa que encontrou Jesus pela primeira vez. Aquele Pedro que encontrou Jesus pela primeira vez era um judeu, um pescador judeu muito ortodoxo, que gostava de viver da renda da sua família, que era a pescaria, e era um homem bruto. Depois de 3 anos e meio de ver milagres, de ver libertação, de ver Jesus expulsando demônios, de ver Jesus ensinando, Pedro ainda era um bom judeu, só que agora ele já estava convertido a Jesus. A sua vida, a sua mente, o seu relacionamento havia mudado por completo, ou melhor, o relacionamento que Pedro teve com Jesus mudou quem ele era. A sua perspectiva de vida, o seu relacionamento com as pessoas, o seu jeito de enxergar a vida. Pedro já não era a mesma pessoa desde o primeiro encontro. E assim muitas vezes é na nossa vida. Depois que nós encontramos Jesus, depois que nós convivemos com Jesus, depois que nós vemos milagres, libertação, provisão, respostas, depois que nós caminhamos algumas milhas com Jesus, nós já não podemos mais ser a mesma pessoa que éramos no início da caminhada. Éramos uma pessoa quando Jesus nos encontrou, e hoje, aqui agora, e você que está nos ouvindo, somos outras pessoas depois de um encontro de vida, de uma vivência com Jesus. Mas isso não foi o suficiente para que Pedro não abandonasse sua fé. Nós vemos aqui que Pedro viveu 3 anos e meio, caminhou com Jesus muitas milhas, aprendeu com Jesus, mas mesmo assim ele ainda não tinha sido convencido, não tinha tido um encontro real na sua interioridade. Pedro havia se tornado um homem religioso. Pedro havia se tornado um homem acostumado a andar com Jesus, mas ele via Jesus do lado de fora, não do lado de dentro dele. Porque quando Jesus morre e Jesus é preso para morrer, qual é a primeira coisa que Pedro vai fazer no dia da prisão de Jesus? Negar Jesus 3 vezes. E Jesus havia dito: antes que o galo cante, você me negará, Pedro, 3 vezes. E não deu outra. Pedro negou. Porque nós corremos o risco de muitas vezes viver Jesus do lado de fora e não do lado de dentro. Eu sou daqueles que não acredito que alguém pode perder a salvação. Eu acredito que alguém que encontrou Jesus de verdade na sua interioridade não se afasta mais de Jesus. Não é que você vai perder ou ganhar a salvação, é porque uma vez que você tem um encontro real com Jesus, é impossível você querer largar Jesus.
Essa graça é irresistível. Você não consegue mais abandonar esse encontro. Então o que está acontecendo? Nós podemos, irmãos, viver com Jesus do lado de fora, caminhar com Jesus aqui ao lado e não carregar Jesus na nossa interioridade, não ter tido um encontro real com o Evangelho e com a Palavra de Deus. É por isso que hoje nós vemos inchaço nas igrejas. É por isso que hoje o movimento gospel, ele é muito grande, é muito pujante, mas será que todos esses vivem uma fé verdadeira e genuína? Ou será que se nós estivéssemos em países com uma perseguição, que tem perseguição como a China ou os países do Oriente Médio, nós seríamos 40%, 20% da população de cristãos? Porque ir à igreja, ter uma carteirinha de membro, não significa que eu tive um encontro real com Jesus. Viver um encontro real com Jesus é crer que eu posso ver provações, eu posso viver dificuldades, privações, mas Jesus, o ressuscitado, Ele ainda está vivo, Ele governa todas as coisas, e apesar dos momentos de turbulência, Ele ainda virá com provisão até mim. O que Pedro estava passando aqui é que ele tinha convivido com Jesus do lado de fora. Ele tinha colocado Jesus 3 anos e meio do lado de fora. Tanto é verdade que quando houve a provação, ele puxa a espada para cortar a orelha do Malco. Pedro ainda não estava convertido na sua interioridade. E Jesus diz: você vai me negar, cara. E aí nós chegamos agora quando Jesus ressuscita. E o texto de João está dizendo que Jesus está na praia. E o Pedro e os outros 7 desviados, afastados, voltaram para a velha vida. Porque quem coloca Jesus do lado de fora e quem convive com Jesus do lado de fora do seu coração tem facilidade de voltar ao velho homem. Tem facilidade de voltar à velha vida, às velhas práticas pecaminosas. Uma coisa é andar com Jesus do lado de fora, outra coisa é viver com Jesus do lado de dentro. Jesus chega na praia, ressuscitado, e Pedro está pescando. Olha a situação, a madrugada toda pescando, nu. Olha o sinal de desespero desse homem, e não pescou nada. A Bíblia está dizendo para mim e para você que de manhã, Jesus está na praia e chama eles. João é quem reconhece a Jesus, fala para Pedro: Pedro, cinge o seu lombo e vai nadando em direção a Jesus, e vem os outros com os peixes que Jesus mandou eles pescar. E quando eles chegam e encontram Jesus, Jesus está sentado na praia, assim como encontrou eles a primeira vez, mas dessa vez ele não está a ensinar, dessa vez ele está sentado com um peixinho, com pão, esperando eles. Olha que interessante. E aí agora eu lembro de outra história fantasiosa, que também é baseada nos evangelhos, que é as Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Há uma cena que é muito interessante, que é quando os filhos de Adão, da história de C.S. Lewis, eles chegam à praia. Olha isso que interessante, presta atenção nisso. Eu recomendo a leitura desse livro, é incrível. Os filhos de Adão, quando eles chegam na praia, eles encontram um leão com peixes na brasa. E aí quando eles vão se aproximando desse leão, ele se torna um cordeiro. A imagem do leão e do cordeiro, junto com um peixe na brasa. E é a imagem exatamente que Pedro está encontrando aqui. Quando Pedro chega diante de Jesus e se assenta na mesa de Jesus, agora Jesus não vai andar como em Mateus capítulo 4, discursando, curando, pregando. Jesus vai sentar com ele e vai fazer uma refeição com ele. Jesus vai sentar com Pedro e vai tentar ter comunhão com Pedro. Porque nós corremos o risco de tentar encontrar Jesus nos movimentos. Nós corremos o risco de tentar encontrar Jesus nas multidões. Nós corremos o risco de tentar encontrar Jesus nos grandes palanques e shows. E por vezes, Jesus só está sentado à mesa, esperando a gente se assentar com Ele. Falando: se acalma. Por que tu está com o coração tão agitado? Por que o teu coração está tão temeroso?
Por que você me procura aqui e ali? E aí viaja atrás de um grande pregador, vai atrás de um grande grupo, de uma tal banda famosa, vai atrás de alguém que cura, que faz milagres, vai atrás da tia, da mãe, da profetisa que revela, que faz raio-x, vai atrás do pastor que com suor cura e fica indo atrás de movimentos, de ventos, sendo levado de um lado para o outro, buscando respostas, buscando sentido de vida, buscando solução para a sua interioridade, e vai atrás de multidões, atrás de shows, atrás de palanque, mas na sua interioridade ainda há um vazio, e Jesus está sentado na mesa, na minha e na sua mesa nessa noite, e nos diz: por que você não se acalma e come um pouco de peixe e de pão? Por que você não se acalma e se alimenta da minha palavra? Por que você não para de procurar em tantos locais e não dobra o teu joelho no quarto e me busca em oração e em sinceridade? Não que Jesus não possa estar em todos esses movimentos, sim, mas por vezes Jesus só está na praia nos esperando para ter comunhão conosco. Jesus pede a eles o peixe, só que quando eles chegam na praia, a brasa já está preparada, o churrasquinho de peixe esperando eles. Porque Jesus sempre tem a provisão necessária. Por vezes Deus pode nos perguntar algo, mas isso não quer dizer que falta em Deus isso que Ele está perguntando para nós. Ele perguntou: vocês têm peixes aí? Trazem os peixes, mas já havia provisão suficiente para os discípulos na brasa. O que nos falta é disposição para encontrar Jesus na praia. O que nos falta é temor de Deus para deixar o passado para trás, deixar o barco lá na água e ir correndo na praia ao encontro de Jesus mais uma vez. Esses dias eu estava conversando com um jovem no gabinete, não é daqui da nossa igreja, mas ele pediu de gabinete e eu fui atender. E ele me disse assim: pastor, eu já fui da igreja, saí. Fui da igreja, saí. E toda vez que eu retorno à igreja, eu fico com a sensação de que eu vou errar novamente. E agora, dessa vez, eu não quero mais, porque eu não quero decepcionar Deus. E ele disse para mim: o que adianta eu amanhã vir para essa igreja, que você é pastor, ou que qualquer outra igreja, que qualquer outro pastor participe, e não ficar firme e cair novamente? E aí eu falei para ele: sabe o que acontece? É que nós pensamos que ao entrar para a igreja, seremos perfeitos. A nossa vida vai estar resolvida. Uma vez que eu entrei para a igreja, me batizei nas águas, ganhei a carteirinha de membro, acabaram-se os problemas. As minhas contas serão pagas, eu não vou mais brigar com ninguém dentro da minha casa, no meu trabalho ninguém vai me perseguir e eu não vou arrumar problema com ninguém. Todas as coisas vão se arrumar, e quando nós entramos no barco de Jesus, vemos Ele dormindo e o mar agitado, a gente fica confuso e por vezes queremos sair novamente. E eu falei para ele: você não pode retornar pensando que vai ser tudo certo, que você não vai errar. Volte sabendo que você é pecador e que a graça de Deus é que nos sustenta. É que a graça de Deus que nos perdoa. A graça de Deus é que fez com que Jesus sentasse na areia e dissesse: volta, Pedro, volta mais uma vez. O que você voltou para aquele barco, Pedro? O que você foi fazer de novo lá do lado de fora? E aí Jesus pergunta para mim e para você, talvez para alguém que está nos assistindo nessa hora: o que você está fazendo ao retornar? Por que você desistiu de caminhar? Por que você desistiu de persistir? É porque você sabe que vai errar. Todos nós vamos falhar, mas a graça de Deus nos sustenta todos os dias. Como um sol que se levanta ao amanhecer, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E aqui,
Observe bem o que o texto está dizendo. Pedro e os outros 6 pescaram a noite toda e nada encontraram para saciar eles na velha vida. Eles voltaram para a velha vida, para o antigo modo de viver. E ao pescar a noite toda, eles não encontraram a provisão, não encontraram algo que saciasse o seu interior, o seu ventre. Mas ao amanhecer, quando a misericórdia do Senhor se renovou, o sol da justiça raiou, Jesus estava na praia com aquilo que pode saciar a nossa interioridade, com aquilo que preenche o nosso interior. E ele disse: volta para a praia, Pedro, volta para os meus caminhos. Eu tenho peixe preparado para você. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O problema é que nós estamos buscando a saciedade, a provisão, os nutrientes com as nossas mãos, e trabalhamos a noite toda, e lutamos a noite toda, dizendo: com o meu intelecto eu consigo, com a minha força eu posso, e a gente não consegue saciar, o vazio continua lá dentro. Mas ao olhar para Jesus, há provisão, ao olhar para Jesus há sentido, ao olhar para Jesus, há o necessário para nos sustentar, para gerar vida em nós. Eles se assentam, e o versículo 13 diz que Jesus, pois, tomou o pão e deu a cada um deles, e semelhantemente o peixe. E essa era a terceira vez que Jesus estava aparecendo ressuscitado aos discípulos. Talvez nessa noite tudo que a gente precise é sentar à mesa com Jesus. Porque a gente pesca a noite toda e não consegue nada, e quando a gente olha para Jesus, ele está com a mesinha separada lá, com o peixe e com o pão. E é Ele que nos dá de comer. Não é as nossas mãos, é Ele que nos dá de comer. Não é a nossa potência, é Ele que nos dá de comer. Nessa noite eu gostaria que você saísse daqui crendo nessa palavra, porque é a palavra do Evangelho. Nessa noite, ou seja o horário que você esteja escutando essa palavra, eu gostaria que você ouvisse a voz de Deus aí no seu coração. Acalmasse aquilo que está gritando dentro de você com fome, e olhasse para a praia novamente. Porque você está buscando na velha vida, porque você está buscando naquilo que passou. Você não é mais a mesma pessoa do passado. A vida com Jesus transforma quem nós somos. Mas nós precisamos trazer Jesus para dentro de nós. Eu quero orar com você nessa noite. Nós vamos orar para que essa palavra possa encontrar casa dentro de nós e nos fazer morada. Para que a gente lembre que ainda há peixe e pão na brasa. Churrasquinho de peixe. Imagina, hein? Churrasquinho de peixe preparado por Jesus. Queria? Eu queria. Eu queria. Já gosto de peixe, imagina Jesus. Os judeus gostavam de umas ervas aromáticas, devia estar caprichado aquele peixinho. Devia ser bom, né, Paulo? Ainda mais da mão do próprio Deus, imagina. Partindo e dando, toma. Ele tem provisão para nós. Oh, Pai, nós somos gratos a Ti por quem Tu és. E somos gratos a Ti pela Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra é fiel, ela não mudou. Senhor, não nos permita
viver uma vida cristã apenas andando do seu lado, vivendo de movimentos, vivendo de festas, de palcos, de eventos, mas que o Senhor encontre morada dentro de nós, que possamos ter um encontro real e verdadeiro contigo e com quem tu és. Deus, nos ajuda para que a gente não volte às velhas práticas, à velha vida, à vã maneira de viver, mas renova a nossa fé a cada manhã, porque às vezes a noite é dura, Deus, e nos traz choro. E como os discípulos, a gente fica batalhando a noite toda com a nossa mente, com o nosso intelecto, buscando saciedade, buscando provisão, buscando resposta, buscando sentido, buscando preenchimento. Mas, Senhor, faz o seu sol da justiça romper amanhã das nossas vidas e nos trazer o calor das misericórdias renovadas, o vento da manhã que nos traz a graça e a esperança e nos faz olhar novamente para o dia, para o céu, para o Senhor na praia e ver quão grande é a tua provisão e a salvação. Senhor, cinge os nossos lombos. Queremos correr para os teus braços, queremos assentar à praia e comer da tua mão, Senhor, do teu peixe, do teu pão. Provê, Deus, o necessário para o teu povo, prover a cura, prover a libertação, prover, Senhor, o perdão, prover, Senhor, as necessidades supridas. Proveja, Senhor, essa tão grande salvação. Nos dá sentido de viver, sentido de fazer. Supre as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Porque nós nos sentamos à tua mesa nessa noite e comemos do teu pão. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém?